A OAB é resultado de um trabalho que vem sendo feito desde 2019, com o acompanhamento do inquérito das fake news. A Ordem apoiou a apuração dos ataques às instituições, defendeu a liberdade de expressão e o trabalho da imprensa e sempre atuou para garantir as prerrogativas da advocacia. Agora, a OAB pede a conclusão do inquérito ao Supremo. Ao longo desses 7 anos, atuamos firmemente para assegurar o direito de defesa e as prerrogativas da advocacia brasileira. Impetramos habeas corpus, requeremos liminares, cobramos acesso integral aos autos, obtivemos decisões que garantiram respeito ao exercício da nossa atividade, como as sustentações orais. Fizemos isso porque não existe democracia sem ampla defesa, não existe justiça sem contraditório e não existe Estado de Direito sem respeito às prerrogativas da advocacia. A investigação promovida pelo inquérito das fake news é um instrumento legítimo, mas ela não pode ser permanente, não pode se tornar indefinida, não pode perder seu marco temporal e jurídico. O compromisso da OAB sempre foi e sempre será com a Constituição, nunca com as circunstâncias, porque a democracia se protege com instituições fortes, mas se preserva, sobretudo, com limites claros. É esse equilíbrio que a OAB continuará defendendo. Nem o silêncio diante das ameaças à nossa democracia, nem o abandono das garantias que a própria democracia exige. Seguiremos cumprindo com o nosso papel histórico de resguardar a Constituição, o cumprimento da lei e a garantia das nossas prerrogativas. Uma fala para aqueles incrédulos e para aqueles que tentam achacar ou desmerecer o trabalho da Ordem, é para mostrar que a Ordem nunca esteve omissa. Trabalhamos, homens e mulheres, as senhoras e os senhores, a diretoria do Conselho Federal, por todo esse tempo, defendendo as prerrogativas da advocacia do Brasil perante o Supremo Tribunal Federal e em qualquer outro tribunal da República. Minhas amigas conselheiras, meus amigos conselheiros, meus presidentes de seccionais, meus membros honorários vitalícios, todos os dirigentes de ordem, a minha presidente querida do IAB, aos colegas advogados e às colegas advogadas do Brasil, os presidentes e as presidentes de Caixa de Assistência. Abrimos essa sessão em um momento que exige da advocacia brasileira serenidade, responsabilidade e compromisso absoluto com a Constituição da República. O Brasil atravessa um período de grandes tensões institucionais, um período em que a democracia brasileira é diariamente colocada à prova. Os fatos que vêm sendo reiteradamente noticiados pela imprensa, se confirmados, apresentam-se como gravíssimos e profundamente preocupantes. Não podemos ignorá-los. No entanto, também não podemos permitir que, em meio à gravidade do momento, a precipitação substitua o juízo ou que a paixão substitua o direito. É exatamente nesses momentos que a voz das instituições precisa se levantar com a responsabilidade e compromisso com o país. E a Ordem dos Advogados do Brasil jamais fugiu de seu papel histórico. A OAB não se move por paixões momentâneas. A OAB não se move por pressões externas. A OAB não se move por aplausos fáceis. A OAB se move pela Constituição da República. Por isso afirmo com toda clareza, a advocacia brasileira não aceitará ataques às instituições democráticas. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição essencial ao Estado Democrático de Direito e deve sim ser respeitado como tal. Mas afirmo também com igual clareza, defender as instituições não significa silenciar diante de excessos. A advocacia brasileira sabe, talvez como nenhuma outra instituição, que a democracia se sustenta em pilares inegociáveis: a presunção de inocência, a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. Sem esses princípios, não há justiça. Sem esses princípios, não há liberdade. E sem esses princípios, não há democracia. Na República, como determina a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei em direitos e obrigações. Por isso, defendemos que o Estado brasileiro realize investigações profundas, seja séria e abrangente sobre os fatos que hoje ocupam o debate público, independente de quem seja alcançado. Quem quer que seja,
deve respeito e submissão à lei, inclusive os ministros da Suprema Corte. Sejam agentes do Judiciário. Sejam agentes do Judiciário, sejam parlamentares, sejam agentes públicos, sejam autoridades de qualquer nível, sejam, inclusive, advogados e advogadas. A lei deve alcançar a todas e a todos, e deve alcançar com a mesma força e com a mesma imparcialidade. Devemos ser implacáveis na aplicação da lei, mas com o mesmo vigor com que cobraremos a apuração, defenderemos o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. Porque a Ordem dos Advogados do Brasil não admite condenações precipitadas. E faço aqui um registro muito claro. A OAB não age com base em notícia de jornal. A Ordem dos Advogados do Brasil não julga por manchetes. A OAB decide à luz da Constituição e do devido processo legal. Vivemos uma quadra difícil da história brasileira e quando a história entra em momentos difíceis, as instituições precisam ser maiores do que as crises. Porque quando as instituições falham, quem paga a conta é sempre o povo. Assistimos, presidente César Brito, com perplexidade à sucessão de fatos graves que atingem autoridades, agentes públicos e estruturas do poder próprio do Estado. Episódios que se acumulam dia após dia, alimentando na sociedade uma sensação crescente de instabilidade e desconfiança. Algo está profundamente diferente no país e nós não podemos neutralizar esse cenário. Não podemos conviver e muito menos aceitar que a cada manhã o dia desperte com a sensação de que o caos da noite anterior se agravou. O Brasil precisa reencontrar o caminho da estabilidade institucional, da responsabilidade pública e do respeito à lei. E a advocacia brasileira terá papel fundamental nesse reencontro. Por essa razão, informo a este plenário que, após deliberação da diretoria, em consórcio com o Colégio de Presidentes e com a confiança delegada por cada um dos senhores e das senhoras, decidimos peticionar ao ministro André Mendonça para requerer acesso integral a esses autos que todo dia nos angustiam. Solicitaremos esse acesso com absoluto respeito ao sigilo processual existente e sem interferir na atuação dos colegas advogados que exercem a defesa no processo. E faço questão de registrar. É somente após o conhecimento integral dos autos que a Ordem dos Advogados do Brasil avaliará e decidirá sobre eventuais providências institucionais. A advocacia não será obstáculo à justiça, mas também não permitirá que a justiça se afaste das garantias constitucionais. Informo ainda que a diretoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e os presidentes das 27 seccionais aqui presentes estarão hoje, às 19h30, em audiência com o ministro Edson Fachin. Debateremos o pedido de arquivamento do inquérito das fake news, a revisão do trecho da Resolução 591 do Conselho Nacional de Justiça, que restringe sustentações orais e prejudica a advocacia, e também o momento institucional que o Brasil atravessa. Meus colegas, minhas colegas, jamais podemos esquecer que a prioridade da Ordem é a defesa das prerrogativas da advocacia e das garantias constitucionais dos cidadãos. Não permitiremos que a nossa missão seja capturada por narrativas políticas, especialmente em ano eleitoral. A OAB não pertence a projetos de poder, a OAB pertence à advocacia e à Constituição. O momento não permite bravatas, não permite lacrações, não permite irresponsabilidades, muito menos permite que temas institucionais sejam sequestrados pelo debate político. Como dito, estamos em ano eleitoral e exatamente por isso precisamos agir com prudência, temperança e responsabilidade institucional. A OAB, como tantos querem, não invadirá o papel constitucional do Ministério Público. Pelo contrário, apoiaremos o Ministério Público para que possa, sem serem admoestados, cumprirem o seu papel. Se for necessário, convocaremos ainda hoje ou amanhã ou nos próximos dias novamente este plenário, em caráter extraordinário,
para deliberarmos sobre os próximos passos, porque os grandes caminhos desta casa sempre foram construídos coletivamente. Irmãos e irmãs da advocacia brasileira, seguiremos unidos, seguiremos vigilantes, seguiremos comprometidos com a Constituição e com o Brasil. Defenderemos as instituições da República. Defenderemos, sim, a entidade, a instituição Supremo Tribunal Federal, enquanto instituição fundamental do Estado Democrático de Direito. Mas também não hesitaremos em enfrentar excessos quando estiverem demonstrados em fatos e provas concretas, seja quem for ou por quem for perpetrados. Não conduzirei a Ordem dos Advogados do Brasil pelo caminho da incerteza. Não conduzirei essa instituição pelo caminho da omissão. De minha parte, senhoras e senhores, meus amigos e minhas amigas, esperem coragem. A mesma coragem que me trouxe até aqui seguirá sendo a mesma que me conduzirá na luta por tudo que foi aqui dito e por tudo aquilo que ainda virá. Declaro aberta esta sessão. Muito obrigado a todos. Viva o Brasil e viva a advocacia brasileira.